Então, geralmente, quando para os nossos clientes que vêm aqui com um terreno, então eu acredito que a maioria de quem está nos assistindo agora tem o seu terreno e quer construir uma obra nova. Eles serão os proprietários e donos da obra, porque eles têm um terreno sem nada. Exatamente. Se eles contratarem, do jeito que a gente orienta, né, a contratar equipes. Então, por exemplo, quem vai construir com estrutura metálica tende a contratar uma equipe principal de estrutura metálica, uma equipe principal de civil, uma equipe de elétrica, uma equipe de hidráulica. Então, ele está contratando essas equipes que têm empreitas parciais. Nessa configuração... É dele a responsabilidade pelo CNO, pelo CNO, pelo CERO, por toda a parte de regularização de obra na Receita Federal. Aí é dele. Então, você que está me ouvindo, a responsabilidade é tua pelo recolhimento do CNO, tá? Não adianta fugir disso, achar que é o arquiteto, o engenheiro, ou o empreiteiro, ou a empresa de estrutura metálica. Não, nenhum deles é responsável por isso. E CNO é o que antes a gente chamava de matrícula SEI. É a mesma coisa, a matrícula SEI acabou-se. Exato. Desde 2018, a SEI foi substituída pelo CNO. Tem o mesmo objetivo, tá? Ela tem que é informar para a Receita Federal que você tem uma obra ali, que está construindo uma obra. Ela tem o mesmo objetivo. Só que ela tem algumas características, alguns dados que são preenchidos que são um pouquinho diferentes, mas o objetivo é o mesmo. E só fazendo um comentário, Edna, que você disse, né? Que a responsabilidade, no caso de um cliente que vai contratar por etapas, né? Que vai fazer essa divisão de contratos aí. Eu já peguei eu já peguei um aviso de regularização que veio em nome do engenheiro. Então, assim, ele cometeu um equívoco aí. E olha a responsabilidade. Quando a gente fala em INSS, para a Receita Federal, eu estou falando de algo que eu estou devendo. Então, eu estou fazendo uma declaração de uma dívida para a Receita Federal. Por isso que é tão importante definir quem que é o responsável por essa parte na Receita Federal, por fazer o CNO da obra. Porque nesse caso, esse engenheiro, ele estava com a responsabilidade para ele de pagar o INSS, e não é dele, né? Então, eu sempre friso isso porque é muito sério isso. Quando você fala em Receita Federal, você está falando de uma responsabilidade civil e criminal. Então, se você fala uma informação que é uma fraude, por exemplo, você pode ser representado no Ministério Público. Então, é muito sério isso. E eu acho que muita gente que está assistindo talvez não tenha entendido por quê. Porque a gente tem uma cultura errada de muitos impostos a gente não querer declarar. Não vou contar que estou devendo. Só que funciona assim, gente. Pelo que eu entendo, vê aí, Carla, se é isso. A gente precisa do alvará da obra para poder ter a CNO. A CNO, a gente vai declarar tudo que a gente está gastando na nossa obra, com a intenção de reduzir o imposto ao máximo possível, comprovando gastos. É Só um isso. minutinho. Na verdade, o CNO é quando você faz o cadastro da obra. Essa parte de que você vai fazer as informações, prestar certinho as informações, para tentar reduzir essa RMT, que é a remuneração total de mão de obra, que é a base de cálculo do INSS da construção civil, é lá no CERO, que é uma etapa dentro da Receita Federal para você regularizar sua obra também. Tá. E tudo isso tem um objetivo, não sei se as pessoas já entenderam, de permitir que você registre a tua obra. Exato. Resumidamente, no final é isso, né? Se eu quero vender a casa, que eu tenho um terreno, construir uma casa, e quero vender essa casa, eu só vou ter a escritura dela, não sei se chama escritura, eu chamo de escritura, é assim? A gente só vai ter a escritura dela depois da gente fazer os devidos recolhimentos, e um deles é o INSS.